Conforme nosso programa, nós passamos diretamente à segunda conferência dessa sessão, que vai ser pronunciada pelo procurador Dr. Miguel Najib, sobre a escola sem partido. Dona Cristine, Dom Antônio, Dom Rafael e Dom Pedro. Senhoras e senhores, eu sou Miguel Najib, criei em 2004 o movimento Escola Sem Partido. Já há, portanto, aí, quase 13 anos, né? Estamos no 13º ano de existência desse movimento. Começou como uma simples página na internet e hoje, graças a Deus, se espalhou por todo o país, graças, naturalmente, ao despertar das famílias, do povo brasileiro, com relação ao que está acontecendo no segredo das salas de aula em todo o país. E graças a uma estratégia extremamente bem-sucedida, que tem sido a disseminação por todos os municípios do Brasil, espero que um dia nós cheguemos lá, de um simples projeto de lei, uma simples proposta de lei, uma lei muito curta, com 5, 6 artigos, e que pegou, né? E na medida em que essa lei se espalha pelo país, o tema da doutrinação e dos limites éticos e jurídicos da atividade docente está se espalhando juntamente. Quer dizer, as pessoas estão tomando conhecimento dessa realidade, uma realidade fática e jurídica, né? Então eu vou apresentar aqui hoje esses dois aspectos do problema da doutrinação nas escolas, que, em primeiro lugar, são os fatos, o que vem acontecendo, como eu sempre digo, no segredo das salas de aula. E, em segundo, se isso está ou não conforme a legislação brasileira, conforme a Constituição Federal. A Constituição Federal tem inúmeros defeitos, nós sabemos disso, mas ela é a lei do país, ela é a lei máxima do país, ela tem que ser obedecida. E naquilo que ela socorre as famílias, existem regras na Constituição que protegem o indivíduo contra o Estado, o indivíduo contra a burocracia e protegem também a família. E é justamente nessas regras que se apoia a proposta do movimento Escola Sem Partido, como vocês vão ver em seguida. Então eu vou apresentar inicialmente flagrantes de abuso da liberdade de ensinar dos professores, um fenômeno que ocorre de norte a sul do país, que atinge igualmente as escolas públicas e particulares, leigas e confessionais. Não há uma escola hoje no Brasil que possa dizer que esteja imune, que esteja livre do problema da doutrinação. São imagens chocantes, palavras chulas, vocês vão ver, mas é isso o que está acontecendo dentro das escolas no Brasil. Então eu peço a atenção dos senhores, por favor, não se escandalizem, porque é isso que os nossos filhos, é essa realidade que os nossos filhos estão vivenciando no segredo das salas de aula. O primeiro áudio que eu vou lhes mostrar é um áudio legendado, foi gravado por um estudante dentro de uma escola particular do município de Castanhal, no Pará. Escola particular. Então vejam o discurso desse professor. Onde é que está aqui? Não estou achando o... Não, ainda é outro. Pela mídia Lula é histórico. Nunca na história do Brasil alguém foi tão perseguido quanto Lula. Entendeu? Não pode ter as opiniões da Veja, da porra do Jornal Nacional. Mas fique pensando nisso. Se você concorda com tudo que está acontecendo, daqui a 10 anos, quando você for ler os livros de história dos teus filhos, e você vai dizer, eu apoiei o golpe do Brasil. Entendeu? Então tu tem que pensar muito bem o que está acontecendo. Esquece esse papo de corrupção, que isso é só propaganda para o otário cair. Entendeu? Ninguém está combatendo puta que pariu nenhum. O que está em jogo aqui são dois projetos de poder. O projeto da Globo e o projeto do PT. Eu aposto no PT, porque o PT transformou o Brasil para melhor. Entendeu? Globo quer mandar o Brasil. Quer esculhambar o Brasil.
Interrompo, ele continua ainda por vários minutos nessa linguagem. Isso é um discurso, nem em trio elétrico, nem em palanque se faz um discurso desse tipo. E esse indivíduo está protegido pelo segredo da sala de aula. Ele se dirige a indivíduos incapazes, a crianças, adolescentes, pessoas incapazes de perceber que estão sendo vítimas de uma lavagem cerebral. Não é? Que existe ali na frente um militante disfarçado de professor, usurpando a cátedra em benefício de uma legenda político-partidária, e de uma ideologia. É gravíssimo o que está acontecendo. As crianças em geral, os estudantes em geral, têm fascínio por esse tipo de professor, que controla o discurso com maestria, não é? Esse discurso chulo, mas ele controla. São professores muitas vezes carismáticos, e vocês veem que eles ficam realmente embevecidos, paralisados, admirando a inteligência, o gênio daquele professor. Eles acham mesmo que esses professores são geniais. O próximo áudio foi gravado aqui em Niterói, aqui do lado de Niterói, há poucas semanas, uma professora do Colégio Estadual Liceu Nilo Peçanha, aqui em Niterói. Vejam o discurso dessa... Essa aqui é uma coisa um pouco estranha aqui, ok? O cara que segue Bolsonaro, ele finge que é por causa da corrupção, mas não é. Porque existem outros políticos que não são corruptos. E que nem o Bolsonaro diz que eles são corruptos, sabe que não é. Que não aceita gente. O cara que segue Bolsonaro, ele segue Bolsonaro porque Bolsonaro é homofóbico, fala de arma, quer a mulher no lugar dela, que a mulher é um bicho fraco. Ele segue Bolsonaro porque o cara, a pessoa é misógina, homofóbica. Bolsonaro ser independe. O seguidor do Bolsonaro é uma pessoa execrável. E ele encontra no Bolsonaro motivo para ser tão nojento quanto. Então, independente de Bolsonaro, essa pessoa já seria nojenta. Não é o Bolsonaro que transforma essa pessoa em nojenta. Para poder continuar sendo asqueroso. O Bolsonaro, ele é um mito para essas pessoas porque ele representa tudo que essa pessoa quer ser. Então, você dizer que isso acontece porque o Bolsonaro fala, não, isso é mentira. Também aqui mais um exemplo de abuso da liberdade de ensinar do professor. Obviamente, a liberdade de ensinar, que está prevista na Constituição, não autoriza esse tipo de comportamento, de conduta em sala de aula. Ela não está atacando apenas o Bolsonaro, ela está atacando as pessoas que apoiam o Bolsonaro, inclusive muitos dos seus alunos. Este áudio foi gravado por um aluno que ela sabia que era apoiador do Bolsonaro. Ela tinha consciência disso. E ela fez isso para atacar essa pessoa, para intimidar qualquer estudante que cometesse a loucura de apoiar o candidato Jair Bolsonaro. O próximo vídeo foi gravado numa escola pública do Paraná. É o baile de favela. Vejam só, isso numa aula possivelmente de sociologia. Vamos lá. Aqui nesse ponto a gente chega a ficar até em dúvida, né? O que é pior, a droga do funk ou a droga do socialismo, né? Aqui a competição é dura, Escola Pública do Estado do Paraná. O próximo vídeo numa escola de educação infantil do Rio Grande do Norte, de Natal, no Rio Grande do Norte. Isso foi o ano passado, quando o PT fez aquela campanha contra a PEC do aumento de gastos, etc. Vejam, isso aconteceu no país inteiro. Aconteceu no país inteiro, mas também nas escolas de educação infantil. Vejam bem aqui. Ops.
Toda criança tem direito à vida. PEC 241. O médico vai tirar os direitos educacionais. Tem direito à família e educação, então. Somos alunos, mas também brasileiros. Queremos direito. Será que você pode me explicar? Cidadania. Eu vejo uma palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? A PEC 241 destrói os futuros da criança. PEC 241 fora. É ter direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade perante a lei. Esse vídeo foi gravado pela própria professora, o que mostra que os professores, e eu posso dizer que a maioria deles, com toda certeza, não tem a menor noção sobre os limites éticos e jurídicos da atividade docente. São pessoas que, ao longo de toda a sua vida escolar, passaram pela experiência de vítimas de doutrinação também. Então, isso mostra o caráter circular, cíclico da doutrinação. É o círculo vicioso da doutrinação. Os professores são as primeiras vítimas dessa prática ilícita, covarde, antiética, e depois eles, formados, reproduzem isso com seus alunos. Daí a inocência até com que um professor publica um vídeo como esse. É óbvio que essas crianças não sabem nem o que significa PEC, não têm a menor noção do que estão falando, não têm maturidade para entender, obviamente elas estão sendo usadas ali como massa de manobra, pura e simplesmente isto. O próximo, agora então nós estamos falando até aqui, né, do uso político e partidário da máquina, do sistema educacional. Agora vamos ver o problema ideológico, sobretudo relacionado ao problema da orientação sexual, da ideologia de gênero. Essa reportagem que passou na TV Record, fala de um episódio que ocorreu numa escola municipal de Contagem, em Minas Gerais. Então, é possível que algum de vocês já tenha visto esse vídeo, é realmente impressionante. É uma reportagem sobre o que aconteceu nessa escola. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, um trabalho escolar causou indignação aos pais de alunos de uma escola pública. A lição era sobre sexo. Um dever de casa com um assunto delicado e 27 perguntas pra lá de embaraçosas. O que é sexo oral? Como 2 homens fazem sexo? O que é sexo anal? Se qualquer adulto já ficaria constrangido, imagine as 30 crianças desta escola municipal que têm entre 10 e 12 anos. Assim que souberam, os pais se reuniram para cobrar explicações do colégio. Eu, como mãe, eu fiquei horrorizada. Eu falei assim, gente, isso não é normal, não. Tipo assim, na escola, a gente acha que eles estão seguros, estão aprendendo coisas boas, mas de repente a gente se depara com um absurdo, uma coisa dessa. A professora que elaborou o dever de casa não quis gravar a entrevista. Já a pedagoga da escola alegou que o tema sexualidade foi escolhido pelos próprios alunos para ser discutido na tarefa e que, acredite, não tem nada demais nas perguntas. São os preconceitos que já estão arraigados na cultura, questões que as crianças trouxeram, a família ainda não dá conta de trabalhar. Alguns pais já decidiram, vão tomar uma atitude radical. Vou tirá-la da escola, ou do contrário, que eles me tiram a professora e a pedagoga. São questões que a família ainda não dá conta de trabalhar. Esse é o veredito da pedagoga da escola, que se arvorou em juíza universal daquilo que as famílias dão ou não dão conta de trabalhar, né? É um absurdo e vem se repetindo país afora. Essa fala também é uma fala de uma professora numa Câmara Municipal, quando se votava uma dessas leis a respeito dos planos municipais de educação, quando se debateu, as famílias inclusive participaram intensamente disso, quando se debateu a respeito da inclusão ou não das questões de gênero nos planos municipais de educação. E essa professora, ela diz uma verdade muito grande e que todo mundo deveria escutar o que ela está dizendo, porque ela tem razão. Vamos lá.
Do gênero na educação é uma coisa que é muito difícil de ser trabalhada nas escolas. Eu trabalho na educação infantil e, para quem não sabe como, eu quero que me procure, porque eu tenho feito um projeto sobre questão de gênero com os meus alunos de 5 anos. E nós estamos trabalhando com as coisas simples que eles trazem de casa, que são os papéis, né, masculino e feminino, que eles têm nas casas dele. Então, na verdade, o que eu queria deixar de recado aqui é que a questão de gênero está sendo trabalhada nas escolas. Está sendo trabalhada nas escolas. São poucas pessoas que querem falar sobre isso, mas aquelas que querem estão fazendo com muita dedicação. Se a palavra gênero não estiver no plano, isso não vai sair das escolas. Se a palavra gênero não estiver no plano, isso não vai sair das escolas. Pelo menos no que eu garanto na minha prática, o que eu vejo das minhas colegas, porque o que a gente viu aqui, eu tenho uma péssima impressão do que vai acontecer com o plano depois que ele passar no plenário e chegar ao prefeito. Então é exatamente isso, né? Quer a palavra gênero esteja escrita nesses planos municipais, estaduais ou nacional de educação. Não está, na maior parte deles não está. Mas estando ou não, esse tema está sendo trabalhado pelos professores nas salas de aula, a partir da educação infantil. Então, isso é importante a gente saber, para a gente não ter a ilusão de que este problema se resolve meramente riscando a palavra gênero desses documentos legislativos, né? É preciso que haja uma ação efetiva, e essa ação efetiva deve ocorrer no lugar onde essas práticas ocorrem, que é dentro da sala de aula. Então, essa é a proposta do Escola Sem Partido, é não ficar apenas no texto legal, mas é simplesmente ir para dentro da sala de aula e declarar dentro da sala de aula aquilo que a lei diz, aquilo que a lei estabelece. Isso aqui essa foto foi tirada, um escândalo isso, essa foto foi tirada na Câmara Municipal de Uruguaiana, no dia em que se votava o Plano Municipal de Educação. Aí, para que todos vejam, os professores não estão esperando, os que falam deste assunto, não estão esperando uma autorização legal para fazer isso. Eles já estão fazendo. Quer a lei preveja, quer não, eles já estão fazendo isso. É preciso impedir que eles façam, né? Como? Nós vamos ver mais para frente o que é que pode ser feito dentro da lei, na nossa opinião. Isso foi um programa que foi exibido, se eu não me engano, na TV Bandeirantes. Essa é uma apresentadora chamada Mariana Weikert, e ela fez um programa sobre educação sexual nas escolas. Então, ela visitou uma escola que havia contratado os serviços de um instituto X, não sei qual é o nome desse instituto, Kaplan, parece, que é especializado na promoção desse tipo de orientação às escolas. Eles são contratados, vão lá e fazem oficinas, essa coisa toda, e a Mariana Weikert acompanhou o trabalho de uma dessas empresas, esse Instituto Kaplan. Então, vejam que coisa impressionante aqui, o que está sendo levado até as escolas, né, até as crianças. Aqui, no caso, são adolescentes. Acabou o exercício do labirinto, agora a gente vai sentar para fazer um debate sobre o que aconteceu e sobre a vida deles, a vida sexual. E agora, galera, deixa eu saber, quem no labirinto engravidou? Levanta a mão pra mim. 1, 2, 3, 6, 7 pessoas engravidaram. Vocês sabiam que no Brasil, 4 de cada 20 adolescentes que começam a vida sexual engravidam? 7 é mais do que 4? Como é que tá o conhecimento de vocês, então? Vocês já ouviram falar em masturbação? Já. Ó, fala de masturbação, todo mundo... Quando tá cheio de espinha na cara. O que é? Gente, isso é genial. Masturbação dá o quê? Espinha. Por quê? Sei lá. Masturbação não causa nenhum mal pra saúde. Não dá espinha, não cresce pelo, não cresce peito. Não acontece nada disso. É tudo lorota, tá, galera? Masturbação é um jeito de você conhecer seu corpo. E vale a pena porque você vai chegar na hora H com a outra pessoa. Se você não conhecer seu corpo, como é que você vai se relacionar com ela? Então, começa com quantos anos, mais ou menos? Comecei com 6. Como é que foi? Deu vontade. Vocês começaram a se masturbar cedo, assim? Não. O que tu diz pra um amigo teu que não se masturba? Qual é o recado que tu dá? Acho que ele faz.
E menina também se masturba, porque é gostoso e é legal. Essa é a contratada, né? Essa menina que está com a camisa cor-de-rosa é a que está fazendo essa oficina com as crianças, né? Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Eu vi um A, por que A? Tu acha que menina não se masturba? Não, mas não? É feio. Por quê? É feio o ato, é feio. Essa menina não tem nem o dente permanente ainda, né? É uma menina que acabou de perder aí o dente de leite. Você vê, essas crianças estão sendo expropriadas do pudor, né? Elas não têm direito ao pudor. Aquela outra especialista já perdeu completamente o seu pudor e ela está querendo fazer a mesma coisa com essas crianças. Vejam aqui, a garota está constrangida, as crianças têm essa reserva, né, da intimidade. É claro que muitas delas aí, talvez todas já tenham ouvido falar nisso, mas o que eles estão fazendo aqui é uma violência psicológica, uma violência à família, né? Uma coisa que não tem nem como definir isso. E está acontecendo em todo o país. Feio ou tu acha... tu acha feio? Menina, você tem que também quebrar esse tabu. O nosso corpo é nosso, então tem que conhecer também. É gostoso, a sensação da masturbação é gostosa. Por isso que os meninos fazem. Então a gente tem que quebrar essa história de que não pode tocar o próprio corpo. É fácil da camisinha? Quem falou Grávida. Tem pessoas... Aqui um outro aspecto, né? O problema da religião. Isso foi uma postagem de Facebook feita por uma professora. Ela diz aqui: sou ateia. Sempre deixei bem claro isso. Alunos perguntam por que sou ateia. E sim, vou ficar feliz se tirar algum das amarras da religião. Que direito tem um funcionário público de usar o seu cargo para tirar os seus alunos, abusando da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, abusando do fato dos pais serem obrigados a mandar seus filhos para a escola? Que direito ele tem de tentar livrar os alunos das amarras da religião? Isso para que vocês vejam que o impacto da doutrinação, do abuso, desses abusos que estão ocorrendo nas salas de aula, isso produz um efeito não só nesta vida, não só um efeito cognitivo aqui, mas é um efeito que pode afetar a vida eterna. Na medida em que essas crianças são privadas, perdem a fé. São crianças são muitos os casos que a gente ouve de estudantes que perderam a fé na escola, por causa de um professor marxista, né? Por causa desse ambiente hostil que está sendo criado dentro das escolas. Nada disso, veja, são fatos isolados, são casos isolados. Querem ver como não se trata de fatos isolados? Eu vou citar para vocês um trecho do caderno de orientação sexual dos parâmetros curriculares nacionais. Um documento que foi feito em 1997 ou 98, em pleno governo FHC, portanto não se aponte o dedo apenas aqui para o governo do PT. É claro que a esquerda radical já havia aparelhado o Ministério da Educação e as secretarias de educação desde a década de 80, isso não começou agora, começou na década de 80, esse aparelhamento. Então o PT naquela época, ou melhor, o MEC naquela época, já estava cheio de petistas, cheio de gente da esquerda radical, e foram essas pessoas as responsáveis por esse documento. Vejam o que está escrito aqui, no caderno de orientação sexual, que foi uma orientação transmitida a todos os professores do país. Todos os professores do país. Aqui, a partir da 5ª série do ensino fundamental, os questionamentos vão aumentando, exigindo progressivamente a discussão de temas polêmicos como masturbação, início do relacionamento sexual, homossexualidade, aborto, prostituição, erotismo e pornografia, desempenho sexual, disfunções sexuais, parafilias, ou seja, perversões sexuais, gravidez na adolescência, obstáculos na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, entre outros. Quer dizer, bate exatamente com aquele questionário da professora de Contagem. Ela estava fazendo, o que ela estava fazendo? Ela estava seguindo a orientação do MEC. Está aqui, ela podia chegar e dizer o seguinte: olha, está aqui escrito nos parâmetros curriculares nacionais que eu tenho que tratar desses assuntos. É claro que na hora H, o MEC tira o corpo fora, né? Como fez no caso de Contagem. Só para que vocês saibam, o caderno de orientação sexual dos parâmetros, que é de 97, ele tem um capítulo inteiro sobre questões de gênero.
Quer dizer, o governo brasileiro já orienta os professores a falar de gênero para os alunos desde 1997. Vai fazer 20 anos agora, então, o 97 ou 98, os parâmetros. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Essa senhora, que é cuja filha estuda no Colégio Pedro II, ela compareceu a uma audiência pública na Câmara Municipal e fez um discurso maravilhoso. Eu vou passar para vocês. A senhora mora aqui em Braz de Pina, e ela falou aquilo que todos os pais e mães gostariam de dizer. Dona Maria Inês. Ops. O que a gente faz agora aqui, Paulo? Só cancelar. Bota na 3 aí. Bota na 3 e fecha o áudio. Bota na 3. Bota na 3 e fecha o áudio. Não precisa. É o vídeo, você acha? E tem lição. Deixa eu ver se eu tenho esse vídeo em algum outro lugar. Pode ser que eu tenha aqui. Aqui, olha só. Bom, acho que vai passar. Olha, não. Em cima aí, professor ali, ó, entrevista. Não é esse. Que pena, não sei onde é que está isso. Bom, eu vou passar, então, se eu conseguir depois eu... Aqui, ó. Tá difícil aqui, hein? Mas vou pular esse vídeo então para não interromper, mas enfim. O senhor falou que tem 2 vídeos? Não é um vídeo, não é um vídeo, aquilo ali é uma imagem que está embaixo aqui. Bom, é uma pena. Eu não vou tentar de novo, porque senão vai paralisar novamente aqui. Clica no slide seguinte. Atual. Bem, eu vou falar, então, depois, se houver condições, eu apresento esse vídeo da Dona Maria Inês para vocês, que vale a pena vocês verem, né? Então, o que é o projeto Escola Sem Partido? Qual é a proposta do movimento Escola Sem Partido? É uma proposta muito simples, e ela consiste, basicamente, em tornar obrigatória a fixação de um cartaz em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio. Esses cartazes não seriam afixados nas faculdades, nas universidades, apenas no ensino fundamental e no ensino médio, e também nas salas dos professores. Então, isso é o que propõe. O que diz o cartaz com os deveres do professor? Ele estabelece 6 deveres, na verdade, ele explicita deveres que já existem. Ele leva ao conhecimento dos estudantes a existência desses deveres. Esses deveres, como vocês vão ver aqui, decorrem da Constituição Federal. Não é o projeto Escola Sem Partido que está criando esses deveres. Não, eles já existem. E eles decorrem, por exemplo, do princípio da liberdade de consciência e de crença, do pluralismo de ideias, da neutralidade política e ideológica do Estado, da laicidade do Estado. São princípios que estão na Constituição, dos quais você extrai esses deveres, que são deveres de todos os professores. Este projeto, existem, na verdade, 3 modelos, 3 anteprojetos de lei. Existe um anteprojeto de lei federal, que se transformou em projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, né? Existe um anteprojeto de lei estadual que vem sendo apresentado sob a forma de projetos de lei nas assembleias legislativas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Rio, ele foi apresentado, no Rio Grande do Sul, ele foi apresentado, em São Paulo, ele foi apresentado, em Alagoas, ele foi aprovado,
foi aprovada, não corresponde exatamente à versão atual do nosso anteprojeto, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Mas, enfim, isso já está se espalhando por todo o país. E também um anteprojeto de lei municipal. Nós disponibilizamos esses anteprojetos na nossa página na internet, e aí o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, que desejar, que tenha interesse em apresentar esse projeto na sua casa legislativa, ele vai lá, baixa o projeto, imprime, assina e dá entrada. Né? O projeto já vem com a sua justificação, com a exposição de motivos, e eu também elaborei um parecer a respeito da constitucionalidade formal do projeto Escola Sem Partido, para dizer que os municípios e os estados têm competência legislativa para tratar dessa matéria. Então, em síntese, é isso. São 3 anteprojetos e eu vou apresentar aqui a versão atual do nosso anteprojeto de lei federal. O projeto de lei que está em andamento na Câmara, que está tramitando na Câmara, ele já está sendo objeto de análise por parte de uma comissão especial que foi criada no ano passado e que vem funcionando ao longo de todo este ano, realizando dezenas de audiências públicas, né? Na comissão especial do Escola Sem Partido, há uma grande chance de que o projeto venha a ser aprovado. Certamente haverá recurso para o plenário da Câmara, e caso ele seja aprovado no plenário, aí ele ainda vai para o Senado. Não é fácil a aprovação, mas nós temos chance. As chances existem, e é claro que isso também depende da mobilização da sociedade em torno dessa proposta, porque o outro lado está 100% mobilizado. Eles estão, à esquerda, sindicatos, universidades, jornais, imprensa, eles declararam guerra, ONU declararam guerra ao projeto Escola Sem Partido. Bom, vamos lá, o que diz o projeto Escola Sem Partido? O artigo 1º, isso aqui é o projeto de lei federal. Esta lei institui, com fundamento nos artigos 23.1 e 24.9 da Constituição Federal, o programa Escola Sem Partido, aplicável aos sistemas de ensino da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Significa que, se passar a lei no Congresso, ela vai valer para todo o país. Se passar a lei apenas no município, vai valer apenas para o sistema municipal de ensino. No estado, também vale apenas para o sistema estadual de ensino. Mas a lei que está no Congresso é para todo mundo. A educação nacional, o artigo 2º do anteprojeto, define os princípios constitucionais, ele repete praticamente os princípios constitucionais que devem orientar a ação do Estado na educação. Primeiro, o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso significa que os alunos não podem ser usados como cobaias em sala de aula, né? Porque isso viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Segundo, neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. O Estado, a máquina do Estado, não pode ser usada para favorecer ou prejudicar qualquer das correntes políticas e partidárias que disputem o poder e qualquer das religiões que existam na sociedade. Nem para favorecer, nem para prejudicar. Pluralismo de ideias, liberdade de aprender e de ensinar, liberdade de consciência e de crença, proteção integral da criança e do adolescente, que é a clientela básica do ensino fundamental e médio, são crianças e adolescentes. Proteção, direito do estudante de ser informado sobre os próprios direitos, visando ao exercício da cidadania. Vocês podem ver aqui que nós usamos uma série de palavras que fazem parte do vocabulário da esquerda, né? Cidadania, pluralismo, dignidade da pessoa humana. Essas palavras nos favorecem e nós precisamos invocá-las também com a mesma facilidade com que os nossos adversários o fazem, para dizer, mas espera aí, lavagem cerebral viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Você não pode tratar uma criança como cobaia, né? Então nós precisamos aprender também a invocar esses princípios, porque eles favorecem as famílias. E 8, direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos, assegurado pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos. É a esquerda que se habituou a invocar os direitos humanos. Mas, na verdade, o que a esquerda chama de direitos humanos nada mais é do que uma farsa. Na verdade, eles não se referem jamais à legislação relativa aos direitos humanos, e sim ao politicamente correto. Direitos humanos, na boca de um esquerdista, nada mais é do que politicamente correto. Para nós, não. Nós nos baseamos na legislação relativa aos direitos humanos, nos tratados internacionais assinados pelo país. São esses tratados que protegem as famílias.
ou eles também, evidentemente. Artigo 3º. O poder público não se imiscuirá na orientação sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer o desenvolvimento de sua personalidade, em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada especialmente a aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero. Por que isso é proibido? O que a gente está querendo proibir aqui? Coisas como esta. Práticas como esta, em que os alunos são constrangidos, os meninos são constrangidos a vestir roupa de menina e as meninas a vestir roupas de menino. Aqui isso aconteceu numa escola de Santa Catarina em 2012. A professora de biologia fez essa palhaçada e levou até uma sala de crianças mais novas para exibir esses rapazes aos alunos mais novos, você vê como para moldar o comportamento das crianças, né? Contra a homo-lesbo-transfobia. Esse era o objetivo dessa aula. Você vê os rapazes de saia e salto alto e as meninas. As crianças vão é para não ter aula. Se for para não ter aula, eles topam qualquer coisa. Isso também aconteceu em Santa Catarina. A Universidade Federal de Santa Catarina tem lá um programa chamado NIGS, N-I-G-S, né? E esse departamento, esse órgão lá do Departamento de Antropologia, promove todos os anos um concurso de cartazes nas escolas públicas da Grande Florianópolis. Então, isso aqui, se eu não me engano, é de 2014. E aí eles dizem o seguinte: o gênero é uma construção social, dogma. E tal como o gênero, a heterossexualidade compulsória também. Desse modo, romper com o heterossexismo é uma forma política de romper com a homo-lesbo-transfobia, começando pelas escolas. Lógico, que é onde existe a menor resistência, a maior eficácia da prática doutrinária da lavagem cerebral. E é nesse sentido que surge o concurso de cartazes desse NIGS, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então é isso. Em que consiste esse concurso de cartazes? Professores, estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, do curso de Antropologia, vão até essas escolas públicas e começam a fazer a cabeça das crianças. Depois, com base naquilo que eles ouviram, que as crianças ouviram dos seus professores, desses facilitadores aí dessas oficinas, eles produzem os cartazes. Ou seja, eles expressam uma opinião de maneira prematura. E, ao fazer isso, se comprometem com essa opinião. Essa é a chamada dissonância cognitiva, né? Naquele livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, ele trata disso muito bem. Quando você expõe publicamente uma opinião, as chances de que você se torne refém dessa opinião são muito grandes, né? Por razões isso já é um fato conhecido na psicologia. Então vejam os cartazes que esses estudantes fizeram. Vou passar aqui uma série de cartazes para vocês, a partir dos cartazes, para vocês imaginarem o que vai pela cabeça desses jovens, né, desses alunos. A orientação que os pais dão para os alunos, a escola chama isso de preconceito. A formação moral que os pais transmitem aos seus filhos recebe na escola o rótulo de preconceito. E aí as crianças chegam em casa e apontam o dedo para os seus pais. Né? Você é preconceituoso, você é homofóbico. Uma das coisas que a dona Inês, naquele discurso que ela fez na Câmara Municipal, ela conta que bastaram 15 dias de aula no Colégio Pedro II para que a filha dela chegasse em casa e perguntasse: mamãe, você é homofóbica? 15 dias, a menina já chegou julgando os pais, julgando, no caso, a mãe dela. Né? Quer dizer, os filhos se tornam juízes dos pais, com base nos critérios, nos juízos que eles recebem dos seus professores nas salas de aula.
Agora vem o artigo 4º do cartaz, que é o coração do projeto de lei, que é o coração da proposta, que são os deveres do professor. Vocês vão ver que esses deveres já existem. Eu desafio qualquer pessoa a demonstrar que esses deveres, qualquer deles, não exista. Primeiro dever: o professor, no exercício de suas funções, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Esse dever já existe, ele decorre da liberdade de consciência e de crença, que é a principal liberdade garantida pela Constituição, né? Se o estudante tem liberdade de consciência e de crença, o professor não pode se aproveitar do fato dele estar sentado ali para promover as suas próprias preferências e concepções. Segundo, o professor não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. O estudante tem direito de ser julgado, tratado e avaliado com base em critérios exclusivamente acadêmicos. Nenhum estudante pode ser punido ou prejudicado de algum modo pelo fato de não concordar com as ideias políticas, partidárias, ideológicas do seu professor. Né? Um professor ateu não pode perseguir um aluno católico e vice-versa. Ele está ali na condição de funcionário público, exercendo uma função pública, mesmo que numa escola particular, ele está ali prestando um serviço e não pode se aproveitar dessa circunstância para prejudicar, estigmatizar, perseguir qualquer aluno. Terceiro, o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Quarto, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, e no cartaz diz, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Isso é um dever positivo dos professores, né, de não sonegar aos seus alunos uma perspectiva importante da realidade, né? O estudante tem direito a que o seu conhecimento da realidade não seja manipulado pela ação dos seus professores. Quinto, o professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Eu poderia dizer, sejam elas quais forem. Não importa. O projeto não diz que tipo de orientação religiosa, e nem poderia dizer, obviamente, religiosa ou moral, os pais têm o direito de transmitir aos alunos. Isso é um direito natural de todos os pais, de todas as famílias, que é um direito natural e um direito humano de todas as famílias, o de transmitir as suas próprias convicções religiosas e morais. Esse foi o único artigo do projeto que eu não redigi. Eu praticamente copiei do artigo 12, item 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que diz exatamente isso. Os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Notem que a Convenção Americana não usa o verbo dar. Ele não diz, os pais têm direito de dar aos seus filhos. Não, tem direito a que seus filhos recebam essa orientação. A que eles recebam, quer dizer, é claro que se os pais tivessem o direito de dar apenas, a escola também poderia dar. E aí o ensinamento da escola acabaria contradizendo a orientação da família e, naturalmente, ficaria um caos e não haveria, os pais acabariam sendo privados desse direito humano de transmitir aos seus filhos as suas próprias convicções religiosas e morais. Sexto, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Como sendo a autoridade máxima dentro da sala de aula, o professor está obrigado a impedir que terceiros façam ali dentro aquilo que ele, professor, não pode fazer. Artigo 5º. Aí vem o pulo do gato desse projeto de lei. Porque todos aqueles deveres já existem. Nós estamos apenas explicitando a sua existência.
Artigo 5º. As instituições de educação básica, que é ensino fundamental e médio, e também educação infantil, afixarão nas salas de aula e nas salas dos professores cartazes com o conteúdo previsto no anexo desta lei, que é o cartaz com esses deveres do professor. Com no mínimo 90 centímetros, aí vem as dimensões do cartaz. Parágrafo único. Nas instituições de educação infantil, os cartazes referidos no parágrafo antecedente serão afixados somente nas salas dos professores. A mera presença do cartaz na sala dos professores, esse cartaz, eu sempre digo, ele é uma espécie de curso rápido de ética do magistério. O professor que nunca ouviu falar em ética do magistério na sua vida, e não existe nos cursos de formação, atenção, não existe nos cursos de formação de professores no Brasil uma disciplina obrigatória de ética do magistério. Quer dizer, os professores saem da faculdade formados sem conhecer esses limites éticos e jurídicos da atividade docente. Então, ao ver esse cartaz, um professor, naturalmente, ele reconhece que ele não tem o direito de praticar aquelas condutas. Ele bate o olho e vê, não, de fato, eu não posso aqui fazer propaganda político-partidária. Eles sabem que não podem, no fundo eles sabem que não podem fazer isso. Mas, como essa prática se naturalizou, como eles passaram a vida recebendo esse tipo de conteúdo dos seus professores, né? Ou seja, sendo vítimas dessas práticas, então eles também praticam sem fazer essa reflexão. Artigo 6º fala, o artigo 6º trata das escolas particulares confessionais. Diz ele: as escolas particulares que atendem à orientação confessional e ideologia específicas, essa expressão eu tirei da LDB, escolas particulares que atendem à orientação confessional e ideologia específicas, poderão veicular e promover os conteúdos de cunho religioso, moral e ideológico autorizados contratualmente pelos pais ou responsáveis pelos estudantes. Por que isso? Porque se existe um contrato, as famílias podem compartilhar com a escola os valores que elas desejam transmitir aos seus filhos. Havendo um contrato, isso é possível, desde que o contrato seja explícito, seja expresso, ao dizer, esta é uma escola católica e ela promoverá, e deve dizer isso da forma mais detalhada possível, para evitar depois possíveis mal-entendidos e controvérsias. O contrato é a lei entre as partes, né? E as famílias têm o direito, um direito que elas podem compartilhar com a escola. Quando a gente contrata uma escola confessional para os nossos filhos, é isso que nós estamos fazendo, né? Nós confiamos que a escola vai transmitir valores parecidos com os nossos. Só que na escola pública isso não é possível, porque não existe contrato. Porque a escola pública, ela é obrigada a transmitir, ela tem uma clientela muito heterogênea, do ponto de vista religioso e moral, e ela é obrigada a transmitir a essa clientela, a tratar todo mundo de maneira isonômica. Então ela não pode adotar uma determinada perspectiva religiosa ou moral, porque senão ela estaria, primeiro, ferindo a liberdade de consciência e de crença dos alunos, segundo, ferindo o princípio da laicidade do Estado. Eu vou pular aqui o artigo 7, diz que os alunos têm o direito de ser informados sobre os deveres do professor, para que o cartaz não fique lá pregado na parede de maneira invisível, né? E também a lei prevê, mas isso não é um artigo essencial da lei, que os estudantes serão informados sobre o significado desses deveres. E aí vem o artigo 9º, que dá a esta lei um alcance extraordinário, porque ela determina de maneira expressa, que a lei seja aplicada, que todos aqueles princípios do artigo 2º, princípio da neutralidade, pluralismo, etc., que esses princípios sejam aplicados a todos os domínios da educação. A todos os domínios da educação. Primeiro, as políticas e planos educacionais. Segundo, aos conteúdos curriculares. Terceiro, aos projetos pedagógicos das escolas. Quarto, aos materiais didáticos e paradidáticos. Quinto, as avaliações para ingresso no ensino superior, Enem. O Enem virou um imenso filtro ideológico de acesso ao ensino superior. A prova de redação do Enem é um escândalo. Nós, até a Associação Escola Sem Partido, entrou com uma ação civil pública para declarar a nulidade de uma das regras de correção da prova de correção do Enem, que diz o seguinte, que será anulada a redação que desrespeite os direitos humanos.
O problema é o seguinte, o edital do Enem não exige dos candidatos nenhum conhecimento, nem dos candidatos, nem dos corretores, nenhum conhecimento sobre a legislação brasileira relativa aos direitos humanos. Então, o que significa direitos humanos para efeito do edital do Enem? É o politicamente correto. Entenderam? Então, é a grande inconstitucionalidade do Enem, que já está na Justiça Federal. Eu espero que para os próximas semanas que haja uma decisão a respeito. Não tenho muita esperança, mas enfim, pode acontecer. Esta regra de correção, que obriga o respeito aos, entre aspas, direitos humanos, viola a liberdade de consciência e de crença dos alunos. Porque o aluno, se ele escrever alguma coisa que o seu corretor considere que seja politicamente incorreta, racista, machista, homofóbica, etc., etc., ele não tem o direito de entrar na faculdade, ele perde o ingresso na faculdade. Isso é muito grave e nós esperamos que o Poder Judiciário corrija essa inconstitucionalidade do Enem, essa violação à liberdade de consciência e de crença que está prevista no edital do Enem. Também se aplica, os princípios todos também se aplicam, às provas de concurso para o ingresso na carreira docente. Se vocês pegarem aí um concurso de professor da educação e do ensino médio, fundamental, e também na universidade, vocês vão ver lá a bibliografia e as questões. É só Marx, Gramsci, Paulo Freire, Vygotsky, quer dizer, é uma coisa completamente... Quer dizer, também é um filtro ideológico de acesso ao serviço público, no caso. E com isso, eles eternizam essa mentalidade dentro do sistema educacional. E, finalmente, aplica-se também a lei, aplica-se no que couber. O cartaz já está excluído, desde logo, do ensino superior. Mas também se aplica às instituições de ensino superior, respeitado o disposto no artigo 207, que fala da autonomia universitária. Por que a lei se aplica? Por que essa lei se aplica a todos esses domínios da educação? Porque a Constituição se aplica, só por isso. Só por isso. Se a Constituição se aplica, então esses princípios que estão enumerados aqui aplicam-se também a todos os domínios da educação. Muito bem. Por que essa lei é necessária? Quanto tempo eu tenho ainda? Talvez uns 15 minutos ainda? Hein? Um pouquinho menos. Menos. Bom, vou tentar aqui. Tá, uns 15 minutinhos eu termino. Tá, ok. Por que essa lei é necessária? Para impedir que essa realidade continue, né? Aqui, essa pesquisa foi feita pelo Instituto Census em 2008. E ela mostra que 80% dos professores reconhecem, ali naquele quadrinho, 50 mais 30, e 80% dos professores reconhecem que o seu discurso em sala de aula é politicamente engajado. Os próprios professores reconhecem que tem um discurso politicamente engajado dentro da sala de aula. A percepção dos alunos não é muito diferente, como vocês podem ver ali, daquelas outras duas colunas. E qual é o viés ideológico desse engajamento? Aqui a gente vê, por essa pergunta que foi feita aos estudantes, que tipo de viés possui aquele discurso politicamente engajado. 86% dos professores disseram que as referências que eles ouviram em sala de aula a Che Guevara, dos seus professores, são positivas. Quer dizer, a esmagadora maioria dos alunos reconhece que o viés ideológico dos seus professores é um viés de esquerda. Lenin, 65% dos alunos disseram que as referências feitas a Lenin são positivas. Então, novamente aqui, o que fez essa pesquisa simplesmente foi colocar número naquilo que nós já sabemos. Nós já sabíamos que o discurso dos professores em sala de aula é engajado politicamente e também sabíamos que o viés dominante é o viés de esquerda. Essa pesquisa apenas comprovou aquilo que todo mundo já sabia. O projeto, a principal finalidade dele é romper o círculo vicioso da doutrinação. Vejam que interessante esse círculo vicioso. Essa foto foi tirada numa escola de educação infantil de Pernambuco, interior de Pernambuco. Você vê aqui uma menina de 5 anos de idade segurando uma faixa de Fora Temer. Isso aqui foi gravado numa escola pública de Belo Horizonte. Vejam só.
E aqui, a formatura de estudante de uma turma de História da Universidade Estadual de Santa Catarina. Vejam só que é um juramento, esses alunos estão fazendo um juramento. Isso aqui é muito... Aqui, pronto. É criar argumentos vazios sem possibilidades de transformação. É criar argumentos vazios sem possibilidades de transformação. Não juramos. Não juramos. Apenas sustentamos que nosso objetivo maior é despertar nas mulheres e homens a reflexão crítica, pois entendemos que o processo educacional se fundamenta no pensar. Portanto, então, são professores de história. Agora vejam, na educação infantil, há uma criança segurando um cartaz de Fora Temer. No ensino fundamental, as crianças reunidas no pátio do colégio gritando Fora Temer. E na educação, na formatura de um curso de história, professores no seu juramento gritando Fora Temer. Esse é o círculo vicioso, porque esses professores que estão gritando Fora Temer vão voltar para a educação infantil, para o ensino fundamental e médio, para fazer exatamente aquilo que fizeram com eles. São 3 momentos da vida escolar, né, da vida acadêmica de um indivíduo, onde ele recebeu o mesmo tipo de estímulo. Ele aprendeu que isso é certo, que a educação serve justamente para isso, ele chama isso de cidadania, e ele vai fazer isso com os seus alunos também. Esse é o círculo vicioso da doutrinação. Né? Como é que a gente quebra isso? Né? Como é que a gente interrompe esse círculo? Com informação. O que vai interromper esse círculo é a presença do cartaz dentro das salas de aula. Aqui, vejam bem, um professor comemorando pelo Facebook o seu ingresso no magistério. Esse professor diz aqui, ele passou em 13º lugar. Mais uma conquista, passei no concurso de Barbalha. Agora vou espalhar a educação marxista por vias institucionais. Eles acham que isso é certo. Eles não sabem, porque eles também foram vítimas desse processo. Então, nós estamos lidando com zumbis. É importante a gente saber disso. E é por isso que eles estão completamente alucinados contra a escola sem partido. Porque nós vamos, entre aspas, curá-los dessa doença espiritual que foi adquirida nas escolas. O projeto também pretende fazer, como eu disse, que a Constituição seja respeitada dentro das escolas, né? E eu me refiro aqui a esses princípios que estão na Constituição Federal. O artigo 70 do ECA, aí vem mais uma justificativa para a fixação do cartaz nas salas de aula, que é o dever de todos, segundo o ECA, o dever de todos de prevenir a ocorrência de ameaça ou lesão dos direitos da criança e do adolescente. Quer dizer, para prevenir a violação ao direito, é que está lá o cartaz na sala de aula, para que o estudante não seja vítima desse abuso, para que a criança e o adolescente não sejam obrigados, constrangidos, induzidos a gritar Fora Temer, não é? Porque isso viola a liberdade de aprender, a liberdade de consciência e de crença do estudante. Então há mais uma justificativa para a aprovação dessa lei. E para que o direito dos pais dos alunos sobre educação religiosa e moral seja respeitado. Olha o que diz o artigo 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que está em azul aqui. Os pais, e quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que seja acorde com suas próprias convicções. Como eu disse, eu apenas copiei isto na lei. Vamos botar isso no cartaz. Se essa lei existe, os pais têm direito de saber, os professores precisam saber e as crianças também. Agora, eu vou examinar rapidamente algumas objeções levantadas pelos nossos adversários à proposta de escola sem partido. A primeira delas, a lei não criaria uma espécie de censura ao professor? Essa é a principal objeção feita à proposta. Esta lei viola a liberdade de expressão do professor. Isso é censura, né? Eles, inclusive, chamam a lei de lei da mordaça.
A questão é saber o que é censura. Censura é liberdade, é cerceamento à liberdade de expressão. Portanto, o que nós devemos perguntar é se o professor tem liberdade de expressão em sala de aula. Liberdade de expressão é a liberdade que nós temos como indivíduos de dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto a qualquer hora, quando nós quisermos. Essa é a liberdade de expressão, tal como está prevista na Constituição. Se os professores tivessem essa liberdade, eles não teriam que dar aula. Eles não seriam obrigados a transmitir aos alunos o conteúdo da sua disciplina. Eles poderiam passar o tempo todo, de todas as aulas, falando da sua vida privada, falando de futebol, falando de cinema, o assunto que eles bem entendessem. Isto é liberdade de expressão. O que a Constituição dá aos professores é a liberdade de ensinar. É outra coisa, está num outro artigo da Constituição, que é a liberdade de transmitir aos alunos, ou de escolher a maneira de transmitir aos alunos, aquele conteúdo que ele recebe, que ele tem obrigação profissional e funcional de transmitir. É ensinar matemática, ensinar história, português. Essa é a liberdade do professor. Não é? Além disso, se o professor tivesse liberdade de expressão em sala de aula, a liberdade de consciência e de crença dos seus alunos seria letra morta, porque os alunos seriam obrigados a escutar o discurso do professor sobre qualquer assunto. Ninguém no nosso país, na Coreia do Norte é diferente, mas no nosso país, ninguém tem o direito de obrigar uma pessoa a escutá-la. Eu aqui exerço a minha liberdade de expressão plenamente, por uma única razão, porque vocês não são obrigados a escutar o que eu estou dizendo. Qualquer pessoa que não esteja... Um aluno não. Um aluno não pode pedir licença ao professor e dizer, professor, o senhor pode continuar falando aí, fazendo o seu discurso político partidário, que eu vou tomar um café na cantina e volto daqui a pouco. Ele não tem essa liberdade. Por isso é que o professor não tem esse direito. Não é? Por isso e porque ele é obrigado por lei a transmitir um determinado conteúdo aos seus alunos. Então, e vejam, é uma objeção tão fraca, tão tosca, mas é a principal objeção que se faz ao projeto. Né? Eles não conseguem demonstrar que aqueles deveres do professor não existem. Além disso, veja só o que diz a lei que regula o regime jurídico dos funcionários públicos da União. É muito expressivo isso, né? A lei federal 8.112 proíbe a todo funcionário público promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. A sala de aula é a repartição do professor. Ele não pode usar como funcionário público, se ele fizer isso, promover manifestação de apreço ou desapreço, ele vai incorrer nas punições da Lei 8.112. O programa não fere o princípio constitucional da laicidade do Estado, porque eles dizem, olha, o Estado não tem que falar, o projeto Escola Sem Partido diz, o Estado, o agente do Estado, não tem que se meter em matéria de moral e de religião. Isso é assunto da família, não é? Aí a pergunta é, mas isso aí não fere o princípio constitucional da laicidade? Vamos entender o que é o princípio constitucional da laicidade. Para isso, significa o seguinte, que o Estado tem que manter uma posição de neutralidade em relação a todas as religiões, certo? Acontece que as religiões não são formadas apenas, não se constituem apenas de narrativas, ritos e dogmas. Elas também são formadas por uma moralidade. A moralidade cristã, por exemplo, é inseparável da religião cristã. Então, se o Estado, agora aí nós entramos na ideologia de gênero, se o Estado puder usar a sua máquina, e o sistema de ensino faz parte da máquina do Estado, para promover uma moralidade, entre aspas, que seja hostil à moralidade cristã, ele estará deixando de ser neutro em relação à moralidade cristã, à religião cristã, que é inseparável da moralidade cristã. E, portanto, estaria violando o princípio da laicidade do Estado. Então, quando uma professora, funcionária pública, usa sua aula para promover os postulados da ideologia de gênero, para dizer que homem não é homem, mulher não é mulher, e que todo mundo vai se definindo como bem entender, ela está violando a moralidade cristã. E está deixando de ser neutra em relação à religião cristã. Está ferindo o princípio da laicidade. Nós precisamos deixar claro o seguinte, e eu estou terminando já. Professor não é pai, professor não é padre, não é pastor. Professor é funcionário público. Né? Não se confundem os papéis. O funcionário público, ele aplica a lei. Burocrata não faz sermão. Burocrata aplica a lei, mas não faz sermão. Quem faz sermão é padre.
né? Então, isso é muito importante, nós colocarmos o funcionário público, e eu falo como funcionário público, dentro dos limites da lei. Funcionário público cumpre a lei. Quem faz sermão é o pastor, é o padre, é o padre e é o pai e a mãe dentro de casa. O professor tem que transmitir o conhecimento científico que foi, para o qual ele está habilitado, ele tem um diploma, foi certificado, o Estado disse que ele está em condições de ensinar. É só isso que ele tem direito de fazer. O resto é com a família. Então eu fico à disposição, agradeço a atenção de todos os senhores e fico à disposição para responder as perguntas se houver. Obrigado. Nós agradecemos muitíssimo a exposição do professor Najib. Nós pediríamos o seguinte, professor, como nós passamos um pouco da hora e tem outras exposições, se o senhor poderia responder as perguntas pessoalmente àqueles que quisessem posteriormente. E Dom Bertrand queria dar uma palavrinha antes. Você pode ficar por enquanto. Eu me sinto como católico na obrigação de afirmar minha fé. Miguel conhece minha posição. Essa escola sem partido tem lógica na perspectiva do Estado laico atual. Mas, hoje, a grande crise do mundo atual está exatamente num problema fundamental. Existe um choque entre duas concepções a respeito do homem, da civilização, da cultura e, em consequência disso, também da religião. Uma concepção é a concepção que afirma que o Estado deve ser absolutamente indiferente, deve agir como se Deus não existisse. Ora, a nossa concepção parte do princípio que Deus existe. Porque se eu faço abstração de Deus, se o Estado faz abstração de Deus, ele passa a ser o juiz supremo. Ora, o juiz supremo nessa matéria, é a religião. Na visão católica, existe a esfera espiritual e a esfera temporal. A Igreja não tem o direito de intrometer-se em questões meramente temporais. Mas, em se tratando de questões de fé e moral, a Igreja não só tem um direito, mas tem um dever de intervir. Ora, o Estado laico viola esse princípio. O Estado laico parte do princípio que deve organizar-se como se Deus não existisse. E o resultado, qual foi? Foi exatamente o que nós vimos aqui. A imensa tragédia as pessoas abstraírem completamente da única moral verdadeira, que é aquela que resulta dos 10 mandamentos da lei de Deus. Porque quer se queira, quer não se queira, Deus existe. Quer se queira, quer não se queira, os direitos de Deus e da religião devem ser respeitados. Essa escola sem partido seria um meio de amarrar para evitar as violações que são feitas, as monstruosidades que são resultantes, mas dessa mentalidade laica que foi imposta a partir dos meados da Revolução anticatólica, anticristã, que começou a partir dos meados, finais do século XIX. E é toda a concepção do Estado laico, que o Estado deve ter uma posição laica. Ora, isso é fundamentalmente condenado pela Igreja Católica. Eu poderia citar dezenas de documentos a respeito disso. E está na lógica da nossa fé em Deus. Portanto, eu vejo nesse projeto uma barreira na lógica do que eles admitem, do Estado laico, para evitar os abusos que tem havido. Mas, na realidade, quem tem todos os direitos é a doutrina de Deus, a doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que é a religião que nos foi revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos que felicitar o Miguel Najib
na medida que a gente faz isso uma barreira contra os abusos resultantes de algo que não é admitido pela doutrina católica, que é o Estado laico, que o Estado deve ser indiferente com relação às diversas religiões. A doutrina católica sobre a liberdade religiosa é muito clara. Eu não tenho o direito de coerção contra o mal. Perdão, de coerção. Eu não posso coagir alguém a alguma coisa. Mas eu posso fazer um sistema de coerção contra o erro, contra aquilo que se opõe à verdade. Por exemplo, aqui nós temos na sala um professor de física. Está aqui. Imagine-se que um professor de física, um pouco detraqué, um pouco destramelado, começasse a ensinar uma física que não respeitasse uma série de verdades que resultam da ordem natural das coisas. Por exemplo, que negasse a lei de Newton, ou que negasse o princípio fundamental da matemática, ou o teorema de Pitágoras, uma coisa que resultam da ordem natural das coisas, e que ninguém pode negar. Teria obrigação de, esse professor não poderia ensinar essas coisas. Ora, exatamente, em consequência de uma falsa interpretação da liberdade religiosa, se chegou a todos os abusos atuais. E a esse estado em que as pessoas se julgam no direito de querer falar absolutamente o que bem entende e do Estado querer legislar sobre absolutamente o que bem entende. Por exemplo, um ponto fundamental, Deus criou o homem, os homens, a sua imagem e semelhança, os criou homem e mulher. Isso está no Gênesis. Depois é uma coisa evidente, uma verdade óbvia. Ninguém tem o direito de pregar o contrário. Porque é uma coisa óbvia. Quer dizer, as pessoas têm o direito pleno à verdade, não à minha verdade. Tem o direito à verdade que resulta da lei de Deus, da revelação, da boa ordem posta por Deus na criação. Esse ponto é absolutamente fundamental. Eu queria deixar claro para que não houvesse um equívoco, no sentido que nós aceitamos esse Estado moderno que faz a abstração de Deus, e se atira Deus do panorama, inevitavelmente nós caímos no que caímos. Há um grande cardeal, nós estávamos conversando há pouco com o professor Sidney, cardeal Pi, ele tem um estudo sobre isso, que tem aprovação de todos os papas, em que ele diz que se abstrai de Deus, o Estado laico inevitavelmente leva à tirania, à instabilidade e à mediocridade. E eu acrescentaria ao caos e à corrupção. Foi exatamente o que nós vimos. Porque, como o Estado não existe princípios absolutos para o Estado, ele pode, liberdade absoluta, pensar o que bem entende, nós caímos no caos atual. Ora, eu insisto muito nesse ponto. Nós temos que ver a verdade como ela é. E a verdade é absoluta. Não existe verdade relativa. Eu me recordo discutindo com os marxistas na Faculdade de Direito. Em certo momento ele disse que a verdade... Não, temos que admitir que a verdade é relativa. Eu perguntei para ele, você tem certeza que a verdade é relativa? Ele disse, tenho. Pois então, estou afirmando a verdade absoluta. Vocês estão em contradição fundamental consigo mesmo. Essa é a realidade. Ora, a primeira de todas as verdades é que Deus existe. Eu não posso coagir alguém, pôr uma pistola no peito. Isso é contra a doutrina católica. Ou você se converte, ou você morre. Isso é contra a doutrina católica. Mas eu não posso dar liberdade a que se ensine o erro. Eu não posso dar liberdade a que se ensine essas monstruosidades todas. Portanto, eu fiz questão, com todo respeito, apenas para deixar claro, isso tem toda a coerência na perspectiva de algo que começa com um erro, que é o Estado laico. E o Estado não tem o direito de ser laico. O Estado tem o direito de respeitar aquele de quem todo poder vem. Porque todo poder é uma derivação do poder de Deus. O poder de um pai sobre os filhos é uma derivação do poder de Deus. O direito de um professor para ensinar o bem, fazer o bem, é uma derivação do poder de Deus. O direito de um guarda de trânsito na esquina, ele, exercendo sua função, desobedecê-lo sem uma grave causa,
é uma violação do direito de Deus. E é, portanto, um pecado contra o quarto mandamento da lei de Deus. Essa é a realidade. Portanto, nessa perspectiva, meu caro Miguel, eu felicito por esse trabalho, faço votos que continue até que seja possível restaurar a plenitude da verdade de um Estado verdadeiramente que respeite, antes de mais nada, o direito de Deus. Porque se não se faz a abstração do direito de Deus, nós caímos no caos total que nós caímos. E nós vemos hoje aqui abusos e se presta. A relativização de todas as coisas, na imoralidade mais absoluta, nas monstruosidades mais terríveis e em todas as consequências apocalípticas que poderia dizer que o mundo moderno sofre em consequência desse falso princípio uma falsa compreensão a respeito da liberdade religiosa e do Estado, da questão da separação da Estado, a sociedade temporal e a sociedade espiritual. Nós vemos, hoje se afirma que o Estado é temporal. Se nós formos ver hoje, lamentavelmente, que a igreja não tem o direito de meter em nada. Lamentavelmente, para nós católicos, é doloroso dizer, mas quem é o responsável pelo surgimento do PT? Foi a CNBB. Onde se organizaram essas badernas em que se queimaram 3 ministérios recentemente em Brasília? Onde se reuniram os secretários-gerais da CNBB com os líderes João Pedro Stedley, do MST, e o Boulos, do MTST, para organizar essas manifestações em Brasília, na sede da CNBB. Quer dizer, se afirmam que a igreja não tem nada a dizer, o resultado chegou-se ao absurdo em que a igreja faz o que não deve fazer e não defende os seus direitos, que são direitos absolutamente inalienáveis, que são direitos de Deus. A igreja não tem o direito de intrometer-se, uma questão questão ambientalista, porque é uma questão objetiva, de intrometer-se em questão de reforma agrária, de intrometer-se em questão de leis urbanas, isso não, a não ser que viole algum mandamento da lei de Deus. Por exemplo, o mandamento de não roubar. Certas leis de reforma urbana que se pretende é uma violação do direito de propriedade, que é um direito que resulta da ordem natural das coisas, é um direito natural. Há certos direitos que resultam da boa ordem posta por Deus na criação. O direito à vida, o direito à construção de família, o direito à educação dos filhos. Esse é ponto fundamental. Quer dizer, o Estado hoje usurpou o mais sagrado dos direitos de uma família, que é o direito à educação dos filhos. O Estado diz, não, sou eu que vou determinar, eu, Estado, vou determinar o que as crianças vão poder estudar ou não. Ora, isso é um degrau sagrado dos filhos. Uma escola católica, por exemplo, não tem o direito de impor a um aluno que não seja católico a religião católica. Tem o direito, na medida que os pais permitem, de ensinar a religião católica. O de explicar a religião católica, mas de impor, não. Isso é contra a concepção verdadeira. Me pareceu indispensável apenas para deixar claro para todos nós essa questão a respeito dessa crônica sem partido, que foi uma exigência dos tempos em função da imensa tragédia resultante do liberalismo desenfreado, da relativização de todas as coisas e da abstração dos direitos fundamentais do homem que resultam da boa ordem posta por Deus. O Papa Bento XVI, com toda razão, insistia em 3 princípios, ele dizia que são 3 pontos inegociáveis. Primeiro, o direito à vida, da concepção à morte natural. Segundo, o casamento entre um homem e uma mulher. Terceiro, o direito que os pais têm sobre a educação dos filhos. O principal responsável pela educação não é o Estado, são as famílias. Em segundo lugar, a sociedade. O Estado só deveria ser ajudar aqueles que, por uma questão de econômica, uma razão qualquer, não têm condições para ajudar, para educar seus filhos. A ideia da escola pública foi uma consequência do Estado laico. Se acabaram com as escolas religiosas, se acabaram com a influência da igreja, se impôs o laicismo
E o resultado nós temos na sociedade. E qual é o resultado? 80% dos professores ensinam marxismo, que Marx foi um grande homem, Che Guevara, ideologia de gênero. Nós caímos na atual tragédia. Portanto, a única solução é respeitar o direito de Deus. Quer queiram, quer não queiram, Deus existe. Gostem ou não gostem, Deus existe e Deus é a fonte de todos os verdadeiros direitos. E nenhum homem tem o direito de violar qualquer princípio que resulte da lógica dos direitos de Deus, resulte da lógica dos 10 mandamentos da lei de Deus. Dom Bertrand, o senhor me permite só dizer uma palavra aqui em defesa do Estado. Eu sou procurador do Estado, vou defender o Estado. No caso brasileiro em particular, em Cuba e na Coreia do Norte é diferente. Mas no caso brasileiro, não é o Estado que está usurpando o direito das famílias. São funcionários do Estado. São agentes públicos. São pessoas como a procuradora Débora Duprá, por exemplo, que transmite nacionalmente aos professores a orientação jurídica, como se a advogada fosse, a orientação jurídica de que os filhos não pertencem às famílias, e sim ao Estado. Né? Então, são professores mal intencionados, professores que também foram vítimas de doutrinação. Esses agentes públicos é que estão usurpando o direito das famílias. O Estado brasileiro, graças a Deus, não chegou a esse ponto ainda. Sim, mas o Estado impõe a indiferença com relação às várias religiões. Aí já é um erro fundamental. Aí é verdade. Nesse ponto já tem um erro fundamental. Porque uma religião permite o aborto, outra não permite o aborto, violou um direito fundamental. Uma religião permite isso, outra não permite. Quer dizer, qualquer coisa que viole aquilo que resulta, os direitos que resultam do fato nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Em consequência disso, nós somos livres e inteligentes e nós temos que reconhecer esses direitos. Esse problema é que isso é uma consequência desse laicismo do Estado, em que o Estado diz que o Estado é indiferente com relação às várias religiões. Ele não pode ser indiferente. Ele não pode ser indiferente com relação a uma religião que pregue, por exemplo, sacrifícios humanos. E existe, até hoje. Ele não pode ser indiferente a um Estado que pregue, que viole o direito da vida, da concepção até a morte natural. Agora, o Estado brasileiro já legisla sobre isso, quer ampliar indiscriminadamente o direito das mães assassinarem os próprios filhos. O Estado não tem o direito de legislar a respeito do problema se o casamento pode ser entre homem e mulher, ou pode ser entre homem e homem, mulher e mulher, etc, etc. Não tem o direito. Viola um princípio fundamental. Portanto, é o seguinte: o Estado tem obrigação de respeitar a lei de Deus, tem que respeitar essa verdade fundamental. Agora, o grande erro está, uma coisa que não é atual, mas que vem desde o fim do século XIX, do século XX inteiro, que é exatamente essa falsa concepção a respeito da liberdade da religião e a imposição do Estado laico. Se alguém quiser, eu posso mandar pilhas de documentos a respeito disso, como isso viola a doutrina católica, documento de papas, de Leão XIII, Bem-aventurado Pio IX, São Pio X, de Padre Bento XV, de Pio XII, etc. Todos os papas. Não um papa que viola isso. Toda essa doutrina de sempre. Depois, isso resulta do quê? Não é uma invenção dos papas. É uma decorrência da lei natural, é uma decorrência dos 10 mandamentos da lei de Deus. Obrigado.